Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Tudo jóia! Hoje nós vamos falar no nosso livro de ciência, na página 52 a 55, sobre as mudanças e que nós chamamos de metamorfose. Olha que bacana! Então acompanhe a leitura com a professora. Durante o ciclo de vida, os seres humanos, crescem e se modificam. Quando comparamos um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso, notamos que ocorrem o que? As mudanças. Então, o bebezinho ele começa a engatinhar, caminhar, depois passa para a criança, vem a fase da adolescência, depois a fase adulta e, por último, a fase idosa, quando a pessoa está mais velha, está mais vivida, com mais experiência. Então, acompanhe aí. Alguns animais sofrem mudanças bem maiores durante as fases da vida em comparação às que acontecem com os seres humanos. Essas mudanças, são chamadas de metamorfose. Nós passamos por mudanças também. Quando nós nascemos, nós somos bebê, ficamos na infância durante até os 7 anos. Caminhamos da primeira infância até os 7 anos, depois vamos para a segunda infância e chegamos na adolescência com 13 anos. Com 13, chegamos até os 18, 21 anos, são considerados adolescentes. Depois você passa para a idade adulta. E a partir dos 60 anos, você é considerado com a idade de idosa, de uma pessoa idosa. Então, essas fases do ser humano são transformações que tanto o corpo físico apresenta, como também de intelectual. Porque a criancinha está começando a aprender as coisas. Aí você entra para a escola, começa a aprender uma bagagem de conhecimentos, fica adolescente, aprende mais, fica adulto, aprende mais. E quando você é uma pessoa idosa, você já tem muita experiência e muito ensinamento para fazer. Então, vamos ver, com alguns animais, essa passagem de transformação tem alguns que são maiores do que de outros. Então, vamos acompanhar. Muitos insetos, como as borboletas, passam por esse processo de metamorfose. Em cada fase da vida, as borboletas têm uma aparência bem diferente das outras. E você vai poder observar isso aqui, que nós vamos falar sobre o ciclo dela. As borboletas fêmeas botam ovos sobre as folhas das plantas. Geralmente, quem tem horta em casa, observa isso com mais facilidade, porque as borboletas adoram folhas de couve para poder botar os ovos dela. Por que ela bota? Porque ela vai virar uma lagartinha. E essas folhas que ela coloca, os ovos, quando eles começarem a eclodir, a virar lagartinha, o que vai acontecer? Essas folhas vão servir de alimento. Então, ela já bota os ovos nessas folhas para quando elas se transformarem em lagartinha, esses ovos, elas poderem se alimentar das folhas. Esses ovos costumam ser bem pequenos e chamam pouca atenção, porque é um pontinho mesmo. Dos ovos saem larvas que são chamadas de lagartas. As lagartas se alimentam das folhas das plantas e crescem. Elas podem ter cores bem diferentes da borboleta azul e mudar de cor ao longo do desenvolvimento. Então, as lagartas, elas vão já serem transformadas em lagartas nessas folhas, como eu falei, e vão servir de alimentos. Elas vão se alimentar até a fase adulta delas. Depois, quando chega ao tamanho certo, que varia de acordo com o tipo de borboleta, a lagarta para de comer e começa uma grande transformação na vida dela. Ela se prende a um galho, a uma folha ou uma parede e começa a formar um casulo ao seu redor. Essa fase é chamada de pupa. Com o passar do tempo, a pupa também pode mudar de cor. Dentro da pupa, o corpo da lagarta muda. Aparecem, as asas, as antenas e todas as outras partes do corpo da borboleta. Quando o corpo da borboleta está totalmente formado, ela deixa o casulo. Depois, ela vai se reproduzir e começar a botar ovos normalmente. Então, veja bem, aqui é a borboleta adulta. Ela vem numa folha, geralmente elas gostam muito de folhas de hortas, porque os filhotes, as lagartas, vão se alimentar dessas folhas. Então, às vezes, ela bota parece um pontinho de canetinha na folha, tão pequenininho que o ovo é.
mas ela bota muitos ao mesmo tempo. Depois eles vão virar uma lagartinha. Essa lagartinha vai se alimentar da folha onde ela está e vai acabar se prendendo ou a uma folha, a um galho que ela acha melhor, ou mesmo numa parede. Ali ela fica paradinha depois que ela já está uma lagarta adulta. Ela fica paradinha e vai começar a fazer o casulo. É como se fosse trançar uma linha em volta. E ela vai ficar toda tampadinha no casulo. Até então ela é uma pupa. Mas quando ela consegue formar o casulo em volta dela, ela se fecha lá dentro. E ela fica como se fosse igual uma galinha chocando ovos. Ela vai ficar ali, ó. Esse casulo, ele vai passar calor para ela lá dentro. Ela vai ficar aquecida. Então, nesse período, ela vai ficar lá dentro, quietinha, quietinha, até a natureza fazer o papel dela de transformar essa lagarta, nascendo as antenas, nascendo as asas, começando a dar o pigmento de cor nessa borboleta, até que ela está pronta. Quando ela está pronta, esse casulo é rompido. E aí a borboleta começa a esticar a sua asa e começa a voar, se transformando numa borboleta adulta. Nós lemos uma história lá na sala, não sei se você vai lembrar, que o ser humano viu que o casulo estava formando e que a borboleta estava com uma certa dificuldade para furar o casulo. E aí ele foi lá e abriu o casulo. Só que a nossa borboleta da história, em vez dela, ela não passou o período que ela tinha que ficar completo dentro do casulo. Então ela teve dificuldade para quê? Para ela conseguir, se formar dentro do casulo. E como o ser humano abriu o casulo, as asas dela não estavam totalmente formadas e ela não conseguiu voar. Vocês lembram dessa história do casulo da borboleta? Pois é, tudo tem seu tempo. A própria natureza, ela faz essa transformação toda na vida da borboleta, mas ela tem o tempo dela. Cada espécie tem o seu tempo, seus dias. Então não adianta um homem ir e antecipar. Ele vai acabar atrapalhando o ciclo de vida que a borboleta tem. Ela precisava ficar dentro do casulo naquela época da história para a asa dela conseguir força para voar. Como o homem interferiu, ela não conseguiu e acabou atrapalhando. Aquela borboleta nunca mais vai conseguir voar. Por isso que é necessário que a gente respeite a natureza, porque ela tem a ordem e o tempo dela para fazer as coisas. O mascote está falando aqui para a gente. Uma pessoa passa por mudanças durante a vida, mas essas mudanças não são tão radicais como a metamorfose da borboleta. Tem pessoas que, se você olhar a foto delas de pequeno, de criança, tem pessoas que mudaram muito pouco depois que ficaram adultas. Já a borboleta não. A borboleta, olha, ela é o ovo que vira uma lagarta, que vira uma pupa, que vai para dentro de um casulo, que vai fazendo a transformação até virar uma borboleta e conseguir voar. Então, a transformação da borboleta, ela realmente é muito maior do que a do ser humano. Por isso que a gente tem que respeitar. Observe a imagem abaixo e nomeie cada etapa do ciclo de vida de uma borboleta. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter o quê? A borboleta adulta, que vai chegar numa folha e fazer o quê? Botar os ovos. Então, aqui são os ovos da borboleta. Esses ovos vão se chocar e vão dar lugar ao quê? A uma lagarta, ou várias lagartas, dependendo da quantidade de ovos. Essas lagartas, elas vão se alimentar dessa folha que ela está. Da lagarta, elas vão se transformar formando um casulo. E lá dentro elas vão se transformar em pupa. A pupa vai ficar lá fecundada, gerando as asas, as antenas, as cores, até se transformar numa borboleta adulta. Então, a adulta, os ovos, a lagarta e a pupa. Leia as frases abaixo e escreva V para as que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. O ciclo de vida do ser humano é diferente do ciclo de vida da borboleta? Verdadeiro. Nós não ficamos em casulo, Então é verdadeiro. Borboletas e seres humanos são são ovíparos. Nós nascemos de ovos?
A borboleta nós sabemos que ela nasce de ovo, porque aqui ela botou os ovos na folha. Mas o ser humano é o quê? Ele é vivíparo. Ele nasce da gestação da barriga da mãe. Então aqui é falso. Desde o nascimento até a morte, o ser humano passa por mudanças? Correto. Ele nasce bebê e vai terminar a vida dele como o quê? Como um idoso. Então verdadeiro. Seres humanos e borboletas nascem, crescem, se reproduzem e morrem? Correto. O ser humano é o único ser na natureza que pode escolher se quer reproduzir ou não. Os outros não têm essa escolha não, é da própria natureza. Mas aqui é verdadeiro. O ser humano passa pela fase de pupa antes de se tornar adulto? Nós ficamos presos num casulo antes de tornar adulto? Não. Nós não passamos, nós somos o que? Infância, adolescência, adulto, velhice. Nós não ficamos em casulo. Então aqui vai ser falso. O Aedes aegypti, que nós conhecemos muito bem, né? Que por um bom tempo as pessoas pararam de falar dele, mas a doença, né, ou as doenças que ele transmite estão aí do mesmo jeito. Nós temos que tomar cuidado da mesma forma. É um mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Também passa por metamorfose durante o ciclo de vida. Conhecer esse ciclo é importante, pois fica mais fácil diminuir o número de mosquitos e prevenir a doença, com certeza. Assista na companhia de adulto a animação Ciclo de Vida do Aedes aegypti. Você vai, né, assistir com o papai ou com a mamãe para eles acompanharem com você. Muito bem, tá? Não deixa de assistir. Depois de assistir o vídeo, elabore com seus colegas um cartaz mostrando. No caso, você não precisa fazer cartaz em folha separada, não. Você pode fazer no seu caderno mesmo, tá? As fases do mosquito da dengue. Então, você desenhe lá no seu caderno as fases do mosquito. Escreva em cada desenho, como acontece aqui da borboleta, desenha no seu caderno e escreve a fase para você gravar, tá bom? A importância de não deixarmos no ambiente recipientes que podem acumular água, como garrafas e pneus velhos. Nós fizemos um trabalho muito bacana que vocês fizeram sobre o lixo e estava falando exatamente desse mosquitinho aí, do Aedes aegypti. Lembra que vocês deram uma lição? Os cartazes estão até com a professora, porque assim que a gente retornar eu vou colocar todos lá na escola, porque esse é um ensinamento, meus amores, que não pode parar. Nós estamos hoje com o coronavírus aí em alta, mas a dengue, ela continua matando pessoas também, a chikungunya, a zika. Então nós temos que continuar olhando as águas paradas da mesma forma, tá? Olhar calha, olhar telhado, olhar se não tem uma latinha no seu quintal, se não tem uma tampinha com água. Todo cuidado é pouco. Nós estamos mexendo com, né, seres aí potentes que levam à morte um ser humano. Então nós temos que fazer a nossa parte e tomar muito cuidado. Ilustrem o cartaz com pinturas ou desenhos, né, e fotos se você conseguir. Você pode fazer da forma que você achar melhor, tá bom? Depois a gente vai mostrar na escola, como eu te falei. Só que esse aqui você pode fazer no seu caderno. Você escreve as fases do mosquito, escreve o nome de cada fase, por quê? Para você gravar. E nós estamos lidando sempre com esse problema na nossa sociedade. Você pergunta o papai, pergunta a mamãe, olha, nós estamos cuidando direitinho, nós não estamos deixando a água parada, não, igual a caixa d'água destampada, que é muito sério. Nós não percebemos a produção do mosquito. A gente percebe o sintoma depois que ele, né, pica a pessoa e transmite a doença. Então é muito sério, pessoal, nós temos esse cuidado. Não é porque o coronavírus está aí que nós vamos deixar de cuidar do mosquito da dengue, não. Pelo contrário, nós vamos cuidar dos dois. Evitar, ainda mais que nós estamos em isolamento social, é aí que nós temos que cuidar da nossa casa mais ainda. Por quê? Porque nós estamos mais tempo dentro de casa. Então nós temos que cuidar e sobra tempo para cuidar. Dá uma olhada no seu terreiro, no seu quintal, nas plantinhas que você tem, ver se não está acumulando água, se não tem tampinha, garrafa, nada que possa acumular água. Né? Nós não estamos em período de chuva, mas teve um tempo aí atrás que choveu. Então observa se as calhas não estão entupidas, se não está parando água. E faça a sua parte, combinado, meu amor? Eu tenho certeza que você fará e fará muito bem feito. Amor, não deixa nada de fazer a correção, deixa tudo certinho para a gente ter isso para estudar depois, tá bom? Um grande beijo para você e fique com Deus. Até a próxima, meu querido.
Te espero para